Depois de mais de 45 horas de jogatina, finalizei Pokémon Pocopia, galera. Estou aqui para trazer uma análise para vocês de uma pessoa que não é apaixonada por Animal Crossing, que não gosta de Stardew Valley e não teve contato com Dragon Quest Builders, ou seja, é minha primeira experiência nesse tipo de jogo. Então toda a minha impressão aqui vai ser de marinheiro, praticamente de primeira viagem, nesse estilo, um estilo que eu nem curto tanto, por isso que eu não sou apaixonado pelos jogos que eu citei aqui, tá? Então, ó, vem para essa análise de coração aberto, porque eu fui para esse jogo de coração aberto e me surpreendi bastante, beleza? Bora pro review. E aí pessoal, bem-vindos ao canal de gameplay, que é a casa da Nintendo no YouTube brasileiro. Estamos de volta para mais uma análise, dessa vez de Pokémon Pocopia, jogo exclusivo do Nintendo Switch 2, que foi lançado dia 5 de março de 2026, atualmente custando R$ 389,90 na eShop brasileira, porém, infelizmente, não está em português. É um ponto negativo que, obviamente, vai influenciar na nota no final dessa análise. O jogo tem a sua versão física nacional aqui pra gente no Brasil, mas ela é Game Key Card, que é aquele cartuchinho que não tem o jogo ali dentro, só tem uma licença para você rodar aquele jogo. Então, se você comprar a versão física, você vai colocar ele no seu console, ele vai baixar o jogo pro seu videogame e você vai poder jogar, não ficar baixando toda hora, óbvio, né? Você baixa a primeira vez e joga enquanto o cartucho está ali dentro. A vantagem desse tipo de cartucho é que você pode depois emprestar ou vender ele, caso você não queira mais, diferente do apenas digital. A desvantagem é que o cartucho está vazio, só tem a licença ali, então você tem que baixar e gastar espaço interno do seu Nintendo Switch 2. E por que eu tô falando isso? Porque atualmente, galera, o jogo físico de Pokémon Pocopia sai mais vantagem você ter ele do que o digital. Porque antes do lançamento, a galera tava comprando com 100, 120 reais de desconto. E hoje também, depois de lançado, a mesma coisa. Então não perca tempo. Você tá interessado em Pokémon Pocopia, tá esperando só essa análise para saber se compra ou não? Entra nos canais de oferta de ofertas, que o link tá na descrição. Pokémon Pocopia já apareceu por lá por 320 reais, tá? Então assim, o jogo que custa 389,90 digital, custando 320 físico, que depois você pode emprestar ou vender. Eu acho que é muito mais vantagem, mesmo sendo um Game Key Card. Então, se você quiser economizar comprando Pokémon Pocopia ou outros jogos, até mesmo consoles, né, Nintendo Switch 2, entra no canal de oferta, diga ofertas, link na descrição. Bom, vamos lá, galera. Pokémon Pocopia. Essa análise vai ser um pouco diferenciada. Eu não vou passar tópico por tópico aqui, tá? Eu vou pincelar tudo como se fosse um bate-papo com vocês enquanto eu passo algumas imagens. Imagens essas oficiais que a Nintendo divulgou nos trailers. Então eu não vou dar muito spoiler aqui, só do que a Nintendo já divulgou oficialmente, tá? Por quê? Porque eu acho que esse jogo, ele é muito de descoberta. Ele é muito de você ter a experiência de vivenciar aquilo ali pela primeira vez. Então, dependendo do que eu falar aqui pra vocês, eu vou estragar a sua experiência. Eu não quero estragar a sua experiência, porque eu quero que você tenha uma experiência tão boa ou melhor do que eu tive. Então, não tem spoilers. Obviamente, vai aparecer uma coisa ou outra ali que já apareceu no trailer da Nintendo, que eu vou usar os trailers da Nintendo como base, vou usar algumas capturas minhas também, mas não vou entregar tudo que o jogo tem de potencial, porque isso é uma coisa que você tem que experienciar. E é com certeza decisivo se você vai achar esse jogo bom ou não, porque foi assim a experiência que eu tive, entende? Então, de novo, para fortificar, Pokémon Pocopia é um jogo sobre descoberta. Exemplo, história. Sim, o jogo tem história. E a descoberta faz parte da história o tempo todo. Você começa no papel de um Ditto, aquele Pokémon que pode se transformar em vários outros Pokémon. E ele se transforma no treinador que ele tinha no passado, que a gente não sabe onde é que tá. Por quê? Porque o jogo se passa no pós-apocalipse do mundo Pokémon. Tá tudo destruído, não tem Pokémon nenhum habitando aquele local. O Ditto é o, entre aspas, o primeiro que aparece ali. E ele se encontra com o professor Tangrowth e juntos eles começam a habitar aquele local e partem numa busca para entender onde estão os humanos, que eles sumiram. Isso é parte principal da história. E essa história, ela é contada com alguns registros que você vai achando no caminho. Mais ou menos como funciona Dark Souls, sabe? Quando você vai achando uns textos no chão, né? Ou então Resident Evil, que você acha alguns arquivos e vai contando um pouquinho da história. Basicamente isso. Pokémon Pocopia é assim. E vai por mim, esses arquivos são muito maneiros. Tem arquivos de treinadores, tem arquivos do treinador daquele dito, tem arquivo hacker, que são muito interessantes. E você vai entendendo o que vai acontecendo conforme o jogo vai avançando e conforme você vai lendo esses arquivos. É muito legal, muito interessante. E parte da descoberta do jogo é o coração dele, a mecânica principal, que é o quê? Repopular, quer dizer, sei lá, repokemenizar, não sei como é que é o termo, o verbo, aquele mundo de Pokémon. Porque tá devastado, é um mundo que tá sem cor, sem vida, sabe? Só tem o dito o professor Tangrowth, que por alguma
razão, assim que o Dito volta para aquele local, outros Pokémon começam a voltar, né? Por exemplo, quando você chega lá e começa a conversar com o professor e tal, daqui a pouco aparece um Squirrel do nada, do matinho ali, parece um Squirrel. E aí você vai lá, fala com ele, você fica amigo dele, ele te ensina o poder de cuspir água. Aquele poder de cuspir água te permite transformar aquela grama seca, aquela árvore seca, numa árvore saudável, numa grama verde. E daquela grama verde sai um Bulbasauro. E aí o Bulbasauro fica seu amigo e te ensina como criar matinhos do chão. E aí você consegue criar 4 matinhos no chão, aquele 4 matinhos se transforma num negócio chamado habitat. O que é o habitat? É a casa do Pokémon. É onde aquele local ali é preferido de aparecer um Pokémon de determinado tipo. E assim como nos jogos principais, os Pokémons, eles ficam na graminha e daqui a pouco eles saem. Quando eles saem, você tem um Pokémon novo ali para poder fazer amizade. E esses Pokémon que vão nascendo de acordo com os habitats que vai fazendo, o habitat pode ser 4 matinhos, pode ser quase 4 florzinhas, uma árvore junto com um pedregulho, uma árvore junto com uma mesinha e uma maçã em cima. Tem vários tipos de habitat diferentes. Habitat num lugar que é de praia com água, habitat num lugar que é de mina, ou habitat num lugar alto, que você fazer, por exemplo, Pokémon voador. Então assim, existe uma Pokédex só dos habitats, né? O jogo te dá 2 Pokédex, uma de Pokémon e uma de habitat. Então você tem duas listas aí para completar. Normalmente um jogo tradicional é só Pokédex para completar a lista de Pokémon. Aqui você tem de Pokémon e de habitat, porque o jogo é muito centralizado nisso. Você descobrir novos Pokémons, descobrindo novos habitats. E esses habitats você descobre ou sozinho, fazendo lá, querendo criar aquele mundo ali em volta, de acordo com como você vai construindo ele, moldando ele, ou você vai achando em alguns lugares algumas dicas que te dão habitats diferentes para você criar. Seja num Pokémon novo que você achou, ou então um arquivo que você achou no lugar, um item que te deu isso. São variadas assim as formas que você descobre novos habitats. E o muito interessante desse jogo, galera, é que os Pokémon que você vai achando no caminho, que eles vão saindo dos habitats e vai fazendo, eles são quase que únicos. Ele conversa com você, ele troca uma ideia com você, ele tem ações naquele mundo. Tem Pokémon que, sei lá, ele vai te chamar para poder trocar uma ideia, para fazer um quiz com você. Tem Pokémon que ele vai ter uma habilidade específica para poder fazer lenha pra você construir alguma coisa específica. Então assim, tem vários Pokémon e Pokémon legal, Pokémon da primeira, segunda, terceira, várias gerações ali, que vai fazer parte da história de alguma forma, porque ou ele vai te ensinar um movimento novo, ou ele vai te dar um item específico, ou ele vai pedir uma quest pra você, ou ele vai te ajudar a fazer alguma coisa lá na frente. Então os Pokémon não estão lá só pra poder povoar o local, só para poder fazer número, né? Não, eles estão lá para poder te ajudar na sua jornada. E muitos deles te ajudam nessa jornada. É muito bacana. Fora que tem a interatividade entre os Pokémon que você vai colocando ali naquele local. Eles conversam, eles brigam, eles trocam ideia. É muito maneiro, cara. Você sente realmente que é um mundo vivo ali onde você tá jogando Pokémon Pocopia. E aquele mundo, ele se molda de acordo com a forma que você quer que ele se molde. Porque, assim como você já deve saber, esse é um jogo também de construção, que você pode quebrar blocos ou criar blocos para você criar um ambiente ali do jeito que você quiser. Então tem blocos de areia, blocos de grama, blocos de cimento, tem água, tem lava, tem vários tipos de blocos, elementos para você construir um cenário. E aí você pode fazer uma casa, você tem receita para fazer uma casa, você tem receita para poder fazer mobília de uma casa, você vai ter um sofá, você vai ter uma televisão, você vai ter uma mesa de jantar, você vai ter uma cadeira, você vai ter um balanço, vai ter um guarda-sol, vai ter uma cadeira de praia. Cara, a quantidade de elementos que tem para você construir coisas do cenário ou construir ambientes é absurda. Até pulverizador de ar, sabe? Aquele negócio que deixa a umidade do ar maior. Existe um negócio desse, cara. Então, assim, a quantidade absurda de ambientes diferentes, de receitas diferentes, de matéria-prima diferente, objetos para você fazer e construir é absurda. É quase que infinita, não para em nenhum momento. Eu joguei 45 horas do jogo e não fiz nem metade do que tem para poder fazer na questão de receitas, objetos, etc. É absurdo, é absurdo. E o jogo, ele te instiga muito no ponto certo, porque, por exemplo, você começa num ambiente específico, né? A sua primeira missão é você reconstruir um centro Pokémon, né? Cada cidade que você passa, e são 4 cidades que você passa, tem um centro Pokémon para você reconstruir. E essa é a missão basicamente principal de cada local que você vai. E cada local tem um ambiente diferente, né? Tem um lugar verde, tem um lugar de praia, tem um lugar de mina, enfim.
Só que, pra você conseguir construir aquele centro Pokémon, você tem que fazer diversas coisas no meio do caminho. E aí o professor Trungroat vai te dando as quests pra você fazer. Só que os Pokémon que você vai nascendo, que você vai descobrindo, de acordo com conforme você vai montando o local ali da maneira que você quer, eles vão te dando submissões também. E você se perde naquela submissão, porque às vezes ela se entrelaça com a missão principal, ou às vezes você simplesmente quer fazer uma casinha bonitinha pra um Pokémon ali que ele tá sofrendo. Um exemplo, pequeno spoiler, que você vai pegar isso logo no início, tá? Os primeiros Pokémon que nascem, como eu falei, é Bulbasaur, Charmander e Squirtle. O Charmander, ele nasce, sei lá, de um matinho específico. Só que, no jogo, em determinado momento, começa a chover, né? E o Charmander, você sabe, tem um rabinho com fogo, né? O Charmander fica desesperado, chega pra você e fala, olha... eu tô muito legal aqui, tô muito bem, muito agradecido por você ter me colocado aqui nesse lugar bonito, cheio de mato, com fruta pra eu comer, mas eu preciso de um lugar que me proteja da chuva, porque a chuva me faz mal, você pode fazer isso pra mim? Cara, como é que você vai deixar, me explica, vem aqui pra mim, conversa comigo, como é que você vai deixar o Charmander pegando chuva pra acontecer que nem o Charmander do anime, apagar o foguinho e quase morrer, e fazer uma missão principal e não fazer essa missão do Charmander? É impossível, você vai deixar o Charmander na chuva? Não vai, brother. Então, assim, são várias coisinhas que acontecem que te desvirtua da missão principal e você vai fazendo e passa 1 hora, 2 horas, 3 horas. E parece que você fez pouca coisa, mas quando você vê, você fez um monte de coisa, você tá jogando 4 horas seguidas. É absurdo, mano. É absurdo quando esse jogo é viciante, uma coisa leva a outra. E como tem coisa nova o tempo todo, construção nova o tempo todo, elemento novo, receita nova, você fica assim... Cara, não dá vontade de parar nunca. Nunca. É essa a sensação de Pokémon Pocopia. Você gera afinidade naqueles Pokémon que não adianta. Pokémon é afinidade, irmão. Você sabe que você tem aquele seu Pokémon favorito, sabe que tem aquele Pokémon fofinho, aquele Pokémon B10. Então quando ele aparece ali, meu irmão, você vai querer fazer tudo por ele. Essa é uma realidade. E se você tem um favorito que não apareceu ainda, você vai fazer de tudo pra que ele apareça. Então você junta a afinidade que você tem pelos monstrinhos, né? Aquele carinho, né? Aquela afeição que você tem, junto com os pedidos dele, ou você querer levar ele pra tudo quanto é canto, acabou, cara. Acabou. Você vai perder a sua vida jogando aquele jogo ali. É muito legal, cara, é muito legal. A mecânica de craft também é muito boa, né? Você tem uma mesa uma mesa de trabalho, né? Onde você pode criar tudo isso que eu tô falando. Você pode criar tipo de solo diferente, telhado de casa, chaminé. Você pode criar cadeira, mesa, campa Pokémon, um monte de coisa, bandeirinha, fogos de artifício, carrinho de minério. Uma pancada de coisa, cara. Você pode criar uma pancada de coisa. E legal é que tem algumas receitas específicas, como, por exemplo, construir um centro Pokémon, né? Essa missão, pra você conseguir completar ela, que é a mais básica de todas, isso aqui é um minor spoiler, você precisa de Pokémon que tenha habilidades específicas, porque além de cada Pokémon fazer alguma coisa pra você, cada um tem uma habilidade específica, né? Por isso que cada um faz uma coisa pra você. Por exemplo, tem um Pokémon que é construtor, então você sempre precisa de um Pokémon construtor pra poder construir alguma coisa. Tem um Pokémon que é de carregar suprimento pra lá e pra cá. E tem os Pokémon genéricos que você pode colocar lá pra construir junto com você, né? Então você sempre vai precisar de algum Pokémon específico para poder fazer alguma missão ou construir alguma coisa. Isso te instiga o quê? A completar a Dex de Pokémon e completar a Dex de Habitat. Cara, é absurdo. Quando você acaba o jogo, você tem um mundo inteiro para poder reconstruir. Você tem um mundo inteiro para poder explorar. Você tem missões a mais para poder fazer. O jogo não acaba quando sobe os créditos. Isso é muito importante. Acabou o jogo, subiu o crédito. Você ainda tem coisas novas para aprender, locais novos para poder descobrir, missões novas para poder fazer. Um mundo inteiro para reconstruir e construir do zero. Por isso que eu falo, o conteúdo desse jogo é absurdo. A quantidade de conteúdo desse jogo é absurda. Isso aqui, galera, foi um panorama geral do que é Pokémon Pocopia para vocês, tá? Eu quero entrar um pouquinho mais tecnicamente agora para poder falar do jogo, que, por exemplo, a questão do multiplayer, que é uma coisa que me agradou muito e me decepcionou muito. Vamos falar o que decepcionou primeiro, né? Esse jogo tem compatibilidade com Game Share, né? Então você pode jogar com outra pessoa sem necessidade de outra pessoa ter o jogo, né? Então você tá lá com o seu Nintendo Switch 2, você começa o jogo, inicia o jogo, e lá dentro do jogo, numa ilha específica, tem uma opção específica, já começa por aí que é mega escondido, para você conseguir jogar com outra pessoa sem um jogo, tá? Aí a pessoa pode ter o Switch 2 ou o Switch 1, não importa. Ela vai entrar no Game Share, vai fazer todo o sistema do Game Share e vai conseguir jogar junto. Só que quando chega lá, a pessoa que não tem o jogo, ela é mega limitada. Ela parece só uma mão de obra ali barata pra você, tipo, de graça, né? Pra construir as coisas e pegar matéria-prima, pegar recurso, porque ela não pode fazer um monte de coisa, ela não pode descobrir Pokémon, ela não pode descobrir receitas de Pokémon, ela não pode descobrir habitats novos, ela não pode fazer uma penca de coisa
que você, como jogador, pode. Então essa experiência fica meio incompleta, sabe? A pessoa que joga sem o jogo, ela tá basicamente ali pra poder quebrar coisa, construir coisa, pegar recurso e te dar. Só isso. Todo o resto de experiência que envolve Pokémon, que envolve mandar construir alguma coisa, que envolve todo relacionamento, não tem. Então perde muito do que o jogo é, sabe? Eu acho que a Nintendo deu mole nisso, porque só pra vocês entenderem, essa parte de multiplayer, ela tem uma ilha específica só pra isso. É uma área do jogo só pra isso. Não influencia na história principal, não influencia no decorrer do que você tá fazendo nas suas cidades. Digamos que é uma cidade, uma ilha, a gente fala ilha por causa de Animal Crossing, né? Só pra multiplayer. Então assim, não tem porquê não deixar aquela pessoa que tá entrando junto ali ter todas as funcionalidades que a pessoa que tem o jogo tem. Pra poder as duas jogarem especificamente ali, né? A pessoa, depois que não tem um jogo, não vai conseguir jogar em outro lugar, só vai conseguir jogar naquela ilha específica que tava jogando aquela pessoa. O único motivo pra isso ser limitado é porque a Nintendo não quer que a pessoa tenha a experiência completa pra pessoa comprar o jogo. Porque se eu jogar um multiplayer com outra pessoa que tem o jogo, aí é outra parada. Aí funciona tudo. Aí você pode construir, você pode pegar, você pode fazer habitat, você pode fazer tudo, tá? Aí é legal, porque você pode fazer o game share, aí tem duas opções. A pessoa pode visitar as suas cidades na sua história do jogo normalmente mesmo, ela vai visitar todas as cidades que você fez, inclusive essa a mais, se você quiser, vai poder visitar também, ela vai poder, você dá a opção dela mexer ou não mexer, você escolhe qual é o direito que você vai dar para aquela pessoa fazer, né? Ela pode só visitar, só olhar, ou ela pode visitar e mexer nas coisas também. É legal, porque os dois jogam como se estivesse jogando junto ali, co-op, digamos assim. E o mais interessante desse modo, é muito bacana, é que se você for visitar o jogo de outra pessoa, né, o mundo Pokémon de outra pessoa, se você conhecer um Pokémon lá que você não tem ainda, ele entra na sua Dex, como desconhecido, né, não como capturado. E aí você descobre qual é o habitat que aquele Pokémon nasce. Porque a partir do momento que você conhece aquele Pokémon, você sabe qual é o habitat que ele nasce. Aí você pode pegar aquela receita e no seu jogo depois fazer aquele Pokémon aparecer pra você. E habitat é a mesma coisa. Às vezes você não viu um Pokémon ali, você viu um habitat que você não conhece. Quando vai lá, você chega perto, você traz aquele habitat pra sua Dex, né, de habitat. É bem legal, porque isso facilita. Se você quiser completar a sua Dex, por exemplo, de Pokémon ou de habitat, você pode ir pro jogo de uma pessoa, né, entrar online, né, ou então localmente, entra no mundo de outra Pokémon de outra pessoa e descobre ali o que falta pra você, que você não conseguiu descobrir, pega aquela receita pra você, volta pro seu jogo e constrói lá. Isso é muito bacana. Então assim, o ponto positivo do multiplayer é isso que eu falei, né? Ele é legal de jogar junto, pra quando as pessoas, cada um tem o seu jogo, mas quando não tem o seu jogo pra jogar o game share, é muito limitado e frustrante. Eu fiquei frustrado, porque eu queria jogar com a minha esposa. Primeira coisa que eu fiz foi pegar o Pokémon Pocopia, logo depois de passar da introdução e tal, peguei pra minha esposa e falei, vamos jogar junto. Aí peguei meu Switch OLED, fiz a conexão toda, descobri como é que fazia e frustração, né? Porque não dá pra fazer tudo que o cara que tem o jogo tem, né? Então, ponto negativo aí. E já que eu tô entrando no ponto negativo, a gente tem que falar do jogo não estar em português, né, galera? Porque esse jogo, ele é muito rico em diálogo. E não diálogo falado, texto. Os Pokémon, como eu falei, eles se comunicam, eles trocam ideia, ele faz pedido pra você. Toda hora tem uma missão nova, você tem os files, né? Você tem lá os arquivos perdidos pra você ler e entender da história. Então, a falta de português nesse jogo é um ponto gravíssimo. Porque, às vezes, você não vai saber o que tem que fazer, porque um Pokémon vai lá, chega pra você e fala, quero que faça isso, quero que faça aquilo, quero que pegue isso, constrói isso pra mim. E se você não sabe a língua ali em inglês, você não vai saber. Lógico que pra gente pode botar espanhol, que é um pouco mais parecido e ajuda, mas não é a nossa língua mãe. Então esse é um jogo que precisa estar em português, porque se a pessoa não manja outro idioma, não vai conseguir aproveitar ele bem. E um outro ponto aqui que eu coloco como negativo é a questão técnica. O jogo roda liso em 60 FPS, liso, tá? E ele no modo portátil é lindíssimo. Mas no modo dock você consegue ver algumas imperfeições, né? Alguns serrilhados, uns elementos mais pro fundo da tela. Ele parece que foi um jogo que foi realmente pensado pra você jogar mais portátil que na dock, embora eu prefira jogar na dock. Não atrapalha, não te incomoda, mas você percebe que esse jogo poderia ser mais, sei lá, mais polido na dock, principalmente tratando de Switch 2, é um console muito robusto. Eu entendo a complexidade, porque esse é um jogo que mexe com vetores, você constrói, você quebra e coloca coisa nova, você tem até uma ampla visão do cenário, mas dava pra ser melhor na dock a questão técnica dele, tá? Tô dizendo em visual, porque o jogo artisticamente ele é simples, mas belíssimo, mas na questão visual na dock, pra mim,
poderia ser melhor. E também como ponto negativo, o jogo começa bem devagar, tá? Como o jogo não tem dublagem, né, não tem uma narração, ele é meio devagar no início. Ele pode ser um pouco chato no início, tá? Eu senti ele meio lerdo no início. Ele poderia começar um pouco mais agitado, digamos assim, tá? Então, a primeira hora do jogo, ela é arrastada. E como é muito texto, é muita coisa te ensinando coisa, você pode ficar um pouco meio cansado, né? E esse fator vício todo que eu falei não aparece muito no início, tá? Mas depois daquilo ali você engrena no jogo e é só alegria, tá? Eu acho que caberia um pouquinho de voice act aqui, tá? Caberia uma dublagenzinha. Pelo menos no Professor Tangrowth, alguns personagens, alguns Pokémon ali específicos, não sei. Porque é complicado, né? Porque Pokémon não fala, né? Nos jogos de anime. Mas como ali é um Pokémon, eles se entendem, eu acho que caberia algumas dublagens específicas pra dar uma quebrada no jogo, pra ele não ficar tão monótono de ler texto o tempo todo, tá? Então, caberia sim um pouquinho de dublagem e o início é um pouquinho arrastado. Dito tudo isso, galera, eu quero trazer aqui pra vocês uma nota baseada na minha experiência, colocando na balança todos esses pontos positivos e negativos, tá? De novo, é importante frisar, não sou um fã de Animal Crossing, não gosto da mecânica de fazendinha, não me atraiu Stardew Valley, e não tive contato com Dragon Quest Builders, não sou jogador de Minecraft, ou seja, jogos que se assemelham com Pokémon Pocopia não são os tipos de jogos que eu gosto, porém eu fiquei completamente apaixonado e viciado em Pokémon Pocopia, justamente por isso, porque ele pega todo o relacionamento, toda aquela paixão que você tem pelos monstrinhos, ele pega aqueles monstrinhos, fala com você, gera um vínculo com você e você vai querer fazer tudo que aqueles monstrinhos te pedem. E nisso eles colocam uma trama que você fica com curiosidade de saber o que é, por que aquele mundo ficou daquele jeito, ele te entope de referência de locais e de personagens do jogo clássico da primeira geração, ele te entrega uma gama absurda de opções de construção, de elementos, objetos, que parece que nunca tem fim, a tua possibilidade de construir coisas é infinita, lógico que é finito, mas absurdamente alta, e é o fator vício. O jogo tem todo o fator para você ficar ali viciado, imersivo, o jogo te suga para dentro daquele mundo e você não quer sair mais de lá. É absurdo, tá? Pesando tudo isso junto com os problemas que eu falei, falta de português, um pouquinho na questão da qualidade técnica no modo dock e também do Game Share não cumprir o papel que ele poderia cumprir, a nota que eu tenho para esse jogo é um 92. Eu fiquei muito entre 90 e 95, aí o 90 para mim ficou muito pouco e o 95 para mim, eu acho que esses problemas, se não fossem esses problemas, daria para chegar no 95 e num 100. Então eu achei melhor colocar uma nota 92, ficou meio termo ali, tá? Juntando toda a questão que eu coloquei aqui para vocês de ponto positivo e ponto negativo, a nota do canal de gameplay para Pokémon Pocopia é 92. Então é isso, galera. Essa foi a análise de Pokémon Pocopia do canal de gameplay. Espero que vocês tenham curtido. Dá aquele like, maneiro, se inscreve no canal se não é inscrito. Me segue nas redes sociais, é o canal de gameplay no Twitter, no Instagram, no Threads e no canal de ofertas, Diga Ofertas, pra você comprar Pokémon Pocopia mídia física, mais barato do que digital e vários outros jogos também, beleza? Quero saber a opinião de vocês. Já jogou ou não jogou? Comenta aqui embaixo. Depois dessa análise, tá confiante? Vai pegar o jogo? Não vai? O que você acha sobre Pokémon Pocopia? Eu acho que ele super vale a pena. O preço digital dele, eu sei que mais R$300 em qualquer jogo é muito caro. E ele tá 389, né? É um peso realmente muito caro. Mas como eu falei pra vocês, a mídia física você consegue até 320. E tem promoção direto, galera. Me segue no canal Diga Ofertas pra não perder essas promoções. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Análise, gameplay. Tamo junto. E joguem Pokémon Pocopia que vale demais. Valeu!